Deus. Eu quero ressaltar também, porque a gente vê os comentários, concordo, né, que existe a atuação do Vale das Sombras, né? Mas esse dinheiro não fica com o Vale das Sombras. Então existe um enriquecimento, né, ilícito, onde a família é beneficiada. A gente tem que olhar isso, né? Como você disse, Joel, isso é vergonhoso, né? Eu tenho muitos amigos que falam, nossa, o Vale do Maceiça tinha, né, um lugar de ladrões, e nossa doutrina nunca foi conhecida assim. Eu, como você falou sobre o Freud, né, a Cassandra do Barros, eu também quero falar a parte das primeiras de falange, porque essa eu acho muito importante. Eu também acho que o adjunto é muito importante, mas nós não podemos esquecer do que foi feito com as primeiras de falange. Eu quero relatar só um pouquinho do que era a nossa reunião, onde eu participava, e acredito que não é diferente. O mestre Raul chegava e dizia para a gente assim: estou nem aí, ó, para a primeira. Eu tiro, coloco a hora que eu quiser. Vocês, para mim, não são nada. Mamãe veio para ensinar e eu vim para corrigi-la. A gente ouvia isso em toda a reunião. E passou a se dizer, ele dizia assim: qualquer uma pode comandar a falange, né? Não precisa, isso não é uma doutrina do homem. Muita gente já ouviu ele dizer isso. Inclusive, ele criticava o Trino Ajaran, acredito que, sinceramente, por inveja, por ser um grande líder, né? Aí ele disse: a doutrina do homem. Engraçado, mas ele tem que ser vitalício. Se a doutrina não é para seguir o homem, por que ele é vitalício? Não é? E voltando às primeiras de falange. Quem conhece essa doutrina sabe que a tia dizia que uma primeira de falange, ela não é substituída. Ela dizia, inclusive, isso: se ela desencarnar no plano físico, uma substituirá, mas no plano espiritual, uma primeira de falange nunca é substituída. Então não é um cargo, como muitos colocam. Entendeu? Não existem duas primeiras ou três, como não existem duas doutrinas. Né? Principalmente no caso dessas primeiras como eu, que estão aqui, vivas, trabalhando. E quando aconteceu dele me chamar lá, estava ele, o Raulzinho e o Alex. Os três, né? Com uma maneira assim muito forte, né, de intimidar, mas eu não me intimido fácil. Fecharam a porta. Então, eu e eles três. O mestre Raul disse: olha, alguém falou alguma coisa de você. Não me disse quem era este alguém e não me disse o que era essa alguma coisa a meu respeito, o que eu tinha feito. E eu sempre conduzi essa falange missionária muito bem. Inclusive, depois da minha ausência, são vários e vários problemas que o corpo mediúnico vê. Mas, enfim, depois de dizer isso e dizer, né, que eu não, que seria mais a primeira dele, né, obviamente, né, porque, para mim, eu não o reconheço como trino, porque ele não foi classificado, ele foi um cartório, e as coisas espirituais têm que vir do céu. E como disse a ele, que eu entrei primeiro cigano pagano e sairia. Mas ele, não satisfeito, queria, me impôs, porque em seguida tinha uma reunião de primeira, que eu fosse lá e dissesse que eu estava entregando a falange. Vocês acreditam nisso? Ele queria me obrigar a fazer isso, como ele fez com outras. Aonde que eu ia dizer isso? Aonde que eu ia ter este medo dele? Por quê? Eu falei para ele: não vou. Ele falou: você vai. Eu falei: nem eu vou e nenhuma cigana tagana vai. E realmente nenhuma foi. Porque ele fez isso, ele impôs, eles chegam, sabe, causando temor. Isso não aconteceu comigo. Eu continuo aqui e vou continuar, inclusive,
voltando a frequentar o templo mãe, aonde estiver uma cigana pagana, eu estarei. E não interessa com quem ela emita, cigana pagana é da Marlete, eu sou a primeira. Não existe cigana pagana sem Marlete. Não existe a Ganara sem a Nessi. Não existe Tupinambá sem a Ione. Entendeu? Não existe cantora sem a Terezinha. Sabe, como você falou, os veteranos dessa doutrina, ele quis expulsar, porque nós somos de história, nós fizemos essa doutrina. Eu não tenho culpa se ele não quis participar. Eu não tenho culpa se ele não entrava no templo. Oportunidade ele teve, mas ele não quis. E nós estávamos lá, nos dedicando. A tia me pediu e disse, sabe, que eu não poderia deixar de ser uma primeira. A partir daí, a minha vida, como de muitos outros médicos, foram conduzidas pela essa doutrina. Eu morei aqui em Brasília sempre, vim para o Templo Mãe. Tive a oportunidade de morar em outros lugares, por que não? Porque eu sou a primeira de Falange e meu lugar era aqui. Então, o nosso movimento, ele está cada vez mais firme. Nós estamos trabalhando com a verdade. Nós não temos o que esconder. E temos, sim, que deixar os médios cientes do que está acontecendo. Eu não tenho medo de falar a verdade. Porque a verdade, ela tem que ser dita. O corpo mediúnico, as ninfas, né, que sempre falam em nome das ninfas, tem que estar ali, ver a sua importância. Todo mundo tem que tomar conta da parte administrativa para que nunca mais isso aconteça. Porque nós vamos sim conseguir alterar esse estatuto. Ele não vai ser de um mestre ou de uma família. Porque o ATAI 108 não deixou essa doutrina para a família. Porque se o mestre Raul fosse para representá-la, ela teria deixado isso a ele. O mestre Gilberto, ele tinha, né, uma carta, né, que lhe dava poderes, porque ela sabia quem era cada um de seus filhos. Por que ela não deu isso ao mestre Raul? Ele teve que ir ao cartório. Então, legitimamente, espiritualmente, ela nunca deixou. E ela nunca disse, e foi exemplo, essa doutrina nunca foi de uma família, foi sempre dos médios, de nós que arregaçamos as mangas e trabalhamos muito. Arrancamos toco no começo, entendeu? Foi muito sofrimento, foi muito trabalho. Eu mesmo já cansei de ficar 6 horas incorporado em caboclo. Quem ia parar sabe que não é uma coisa fácil, 11, 12 horas em trono. Sempre foi trabalho. A nossa doutrina, como eu estava conversando com o meu mestre esses dias, é uma doutrina ritualística. Ela tem um objetivo. Se mudar os rituais, acabou o objetivo da doutrina. É simples assim. A nossa doutrina, ela é ritualística. E esse é o objetivo. E nós não podemos sair dele. Eu acredito sim que essa doutrina está funcionando, mas de forma nenhuma longe de chegar ao seu potencial. E eu, particularmente, não quero 20% dessa doutrina, eu quero 100% em Cristo Jesus. Sabe?